Cada vez que investimos uma parte de nossa vida para obedecermos a Deus, é como uma semente que morre na terra para gerar frutos. Mesmo nas pequenas renúncias, refletimos o amor de Jesus e sua glória se torna visível. Cada entrega que fazemos ao Senhor, por mais simples que pareça, gera frutos espirituais e nos aproxima de seu propósito. Quando obedecemos e fazemos sacrifícios, permitimos que Deus trabalhe em nós, revelando sua bondade e nos capacitando a viver uma vida mais plena e cheia de significado. Assim, cada sacrifício se torna uma oportunidade de transformação, moldando nosso coração para viver de acordo com os planos do Senhor. Podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24, onde Jesus diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus usa essa metáfora da semente para ensinar que, assim como o grão precisa morrer para gerar muitos frutos, sua morte será a chave para trazer vida a muitos. Ele compartilhou isso antes de sua crucificação, preparando os discípulos para entenderem que sua morte não seria o fim, mas o início de algo novo. Assim como a semente se entrega para frutificar, nós também precisamos abrir mão do egoísmo e do conforto para seguirmos o plano de Deus. O sacrifício de Jesus não é apenas um mero exemplo da sua redenção, mas sim um modelo para a vida cristã. Ele nos desafia a abandonar o ego e buscarmos por gratificação imediata, chamando-nos a viver em serviço, amor e obediência a Deus. A frutificação que ele menciona se refere à nossa transformação pessoal e ao impacto positivo que geramos na comunidade ao seguirmos os seus ensinamentos. Estamos dispostos a morrer para nós mesmos e vivermos totalmente para Deus? Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, que diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A verdadeira vida abundante vem da entrega total a Deus, exigindo a renúncia do ego e da autossuficiência. Quando seguimos o exemplo de Jesus, que se sacrificou por nós, encontramos propósito, paz e frutos espirituais que glorificam o Senhor. Essa abundância não é só material, mas algo transformador em nós. Ao renunciarmos aos desejos imediatos, colocamos o plano divino em primeiro lugar e colhemos bênçãos eternas. Assim como uma semente precisa morrer para gerar frutos, devemos confiar que Deus usará nosso sacrifício para nos transformar. O sacrifício de Jesus nos ensina que a verdadeira vida está na morte do ego. Devemos, assim como ele, tomar nossa cruz e permitir que Cristo viva em nós. O sacrifício não é um peso, mas a chave para a verdadeira alegria e paz. A vida cristã plena é fundamentada na cruz de Cristo, lembrando-nos que, sem sacrifício, não há remissão ou frutos espirituais. Quais áreas da nossa vida ainda precisam ser entregues a Deus como sacrifício? Podemos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, onde Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quantas vezes dizemos que amamos a Deus, mas nossas atitudes mostram o contrário? Falar em servir é fácil, mas na prática, muitas vezes preferimos o conforto ao invés de ajudar os outros. Somos rápidos em criticar, mas lentos em perdoar. Mesmo sabendo que Jesus perdoou nossos erros, nós agimos assim. A cruz exige que morramos para o ego. Não vivamos em busca de recompensas imediatas, mas carreguemos nossa cruz com gratidão e resiliência. Cada vez que nos acomodamos ou nos recusamos a perdoar, estamos mostrando que o Evangelho ainda não nos transformou completamente. Está na hora de nos arrependermos e vivermos de forma que glorifique verdadeiramente a Deus.
Como podemos refletir o exemplo de Jesus em nossas ações diárias? Ele nos chamou a viver de maneira contrária aos nossos desejos egoístas e a obedecer ao plano do Senhor, mostrando amor e perdão. A verdadeira transformação começa quando aplicamos o Evangelho em nossas atitudes diárias, mesmo nos momentos mais simples. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, que diz: Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Vemos aqui que a verdadeira vida cristã se baseia em seguir o exemplo de Jesus, entregando-se completamente a Deus. Aqui, o apóstolo Paulo nos ensina que conhecer a Cristo vai além de seu poder, envolve também entender seus sofrimentos. Isso nos mostra que a vida abundante não vem de evitarmos dificuldades, mas de vivermos em contínua rendição. Ao renunciar ao ego, encontramos verdadeira vida. Como uma semente que morre para dar frutos, precisamos morrer para nós mesmos, para experimentarmos a abundância que Jesus oferece. A verdadeira plenitude vem quando nos entregamos, não quando buscamos gratificação imediata. Ao seguirmos Jesus, encontramos paz e propósito, não como um fardo, mas como o caminho para uma vida com significado e com muita alegria. A morte do ego é essencial para a transformação que nos leva à vida abundante.